Olá, pessoal, meus alunos do segundo ano das minhas turmas de administração, automação e edificações, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula do dia 29 de junho, terça-feira. Nessa aula do dia 29 de junho, nós daremos início ao último capítulo do nosso programa de Química 2. Tá? Esse último capítulo é o capítulo chamado Equilíbrio Químico. O equilíbrio químico na verdade, uma continuação da cinética química. A cinética química, todo mundo sabe, né? Já estudamos nas aulas anteriores, é a parte da química, da fisicoquímica, que estuda a velocidade das reações e também estuda quais são os fatores que interferem na velocidade das reações. Temperatura, concentração mol por litro dos reagentes, superfície de contato, a presença de substâncias chamadas catalisadores, que têm a capacidade de aumentar a velocidade da reação sem serem consumidos no processo. Né? Os catalisadores são muito importantes na indústria química, na petroquímica. Bom, então hoje a gente vai continuar esses conceitos, mas avançando um pouco mais, fazendo uma abordagem um pouco mais detalhada ou com alguns outros aspectos que ainda não foram levantados. Esse é o estudo do equilíbrio químico. Equilíbrio, a gente vai entender o que significa esse termo nas reações químicas. Eu vou compartilhar minha tela. Com vocês, tá? Então, só que antes da gente falar do equilíbrio químico, da gente iniciar, eu vou fazer uma mudança no nosso cronograma, tá, gente? Então, essa aula de hoje, aula do dia 29 de junho, ela trata de equilíbrio, é o início do equilíbrio químico, tá? E nessa aula a gente vai tratar dos principais conceitos fundamentais do equilíbrio químico, o que é grau de equilíbrio, o que é constante de equilíbrio e o que é rendimento de uma reação. Na próxima aula, na aula do dia 6 de julho, onde estava previsto que a gente falaria de deslocamento de equilíbrio, olha lá, de equilíbrio iônico, nós vamos transferir esse tópico chamado deslocamento de equilíbrio para a próxima aula, para a aula do dia 13. Então, a aula do dia 13 não vai ser resolução de exercícios. A aula do dia 13 de julho vai ser esse conteúdo que consta aqui no dia 6. E a resolução de exercícios sobe no dia 6. Então, no dia 6, a aula do dia 6 de julho será exclusiva para resolução de exercícios. Por quê? Porque no dia 7, tá? Olha lá, no dia 7, nós vamos abrir o questionário sobre equilíbrio químico. No dia 7,
vai ser aberto o questionário sobre equilíbrio químico. Aí qual é a consequência disso? Esse assunto, deslocamento de equilíbrio, não vai ser cobrado, não vai ser cobrado. Esse assunto que está aqui, ó, esse assunto não vai ser cobrado no questionário. Por quê? Porque esses tópicos vão ser transferidos para o dia 13. E a resolução de exercícios do dia 13 vai subir para o dia 6. Então, o questionário não vai cobrar esses temas aqui, ó, que estavam previstos inicialmente para o dia 6 e que vão ser deslocados para o dia 13, ok? O dia 6 é só resolução de exercícios. Vamos lá. Equilíbrio químico. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que abordar em relação ao equilíbrio químico é o seguinte. A gente aprende na química que as reações químicas, a gente aprende que as reações químicas, todo mundo sabe que as reações químicas têm duas etapas principais. Reagentes, que reagem entre si, fica até redundante falar assim, né? Mas as substâncias iniciais são os reagentes, elas reagem entre si. Como que elas reagem entre si? As suas moléculas, tá? Os seus átomos e moléculas se chocam, olha lá na cinética química, na teoria das colisões. Então, as moléculas dos reagentes trombam umas com as outras, se chocam, tá? Aí as ligações são quebradas, as ligações entre os átomos são quebradas, e essas trombadas com energia suficiente, como é que chama essa energia suficiente? É a energia de ativação. Então, essas colisões entre as moléculas, com energia de ativação, dão origem aos produtos. Nós aprendemos isso na cinética química. É claro que tem uma fase intermediária aí chamada complexo ativado. Mas, a grosso modo, o que é uma reação química? Moléculas dos reagentes colidindo umas com as outras, trombando umas com as outras, com energia tal, chamada energia de ativação, capaz de quebrar as ligações e provocar a formação de novas substâncias, que a gente chama de produtos. Então, a gente aprende reações químicas dessa maneira, tá? Até esse momento, até o capítulo equilíbrio químico. Agora a gente vai introduzir um conceito novo. Qual é o conceito novo? Está aqui, ó. Qual é esse conceito novo? Esse conceito novo está aqui. Que chatice. Sai daqui, sai. Isso. Qual é esse conceito novo? Está aqui, ó. As transformações químicas, as reações químicas, no que a gente estudou até agora, no último capítulo, o que a gente aprende é que os reagentes reagem entre si e se transformam em produtos. Pronto. Reagentes transformando em produtos. No entanto, à medida que os reagentes vão se transformando em produtos, ou seja, à medida que as moléculas dos produtos vão se formando, nada impede que as moléculas dos produtos também comecem a trombar umas com as outras. Então, por exemplo, numa reação com duas substâncias A e B, vamos chamar assim, A e B. Essas substâncias A e B reagindo entre si, os reagentes, vão dar origem aos produtos, vamos chamar de C e D. Essas moléculas C e D, à medida que a reação vai acontecendo,
elas começam, as moléculas C e D, elas começam a trombar também, umas com as outras. Aí vai acontecer uma segunda reação, lá naquele sistema químico, nós vamos ter A e B produzindo C e D, e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu vou mostrar exemplos, tá? Vou mostrar os exemplos. Simultaneamente, nós vamos ter moléculas dos produtos C e D, que vão trombar entre si, umas com as outras, formando, recuperando as moléculas A e B, recuperando uma parte das moléculas A e B. Então, o que é um sistema em equilíbrio químico? Aqui, ó. O que é um sistema em equilíbrio químico? É um sistema químico em que ocorre uma reação AB produzindo CD e, ao mesmo tempo, as moléculas CD vão reagir entre si, produzindo as moléculas AB. Então, na verdade, são duas reações acontecendo ao mesmo tempo. A reação direta e a reação inversa. AB dando CD, por sua vez, CD produzindo AB. Essas reações, elas são chamadas de reações reversíveis, tá? Nós vamos mostrar aqui várias. E elas caracterizam uma situação particular nas reações químicas, chamadas de equilíbrios químicos. Aí a pergunta é, todas as reações são reversíveis? Não. Uma reação de queima, uma reação de combustão, por exemplo, se você queimar o álcool, o etanol ou a gasolina, a reação de combustão da gasolina, ela não é reversível. Isso que a gente falou aqui não acontece nas reações de combustão, tá? Ou seja, depois que os produtos são formados, essa reação de combustão, ela não pode ser revertida. Os produtos formados, gás carbônico e água, por exemplo, não conseguem reverter o processo e recuperar os reagentes. Seria muito bom, né? Se tivesse lá uma queima da gasolina, né? Gasolina mais oxigênio dando gás carbônico e água. Seria muito bom se o gás carbônico e a água pudessem recuperar parte da gasolina. Então, nem todas as reações são reversíveis, tá? Algumas são irreversíveis. Reagentes se transformam em produtos e acabou. Acontecem só no sentido direto da reação. A formação da ferrugem também, né? O ferro metálico, em reação com o oxigênio do ar, produzindo a ferrugem, o Fe2O3, também é irreversível. Mas tem muitas reações, que são reversíveis. Principalmente as reações em solução aquosa, tá? As reações em solução aquosa e as reações entre gases. As reações entre gases. Esses casos são os mais comuns. Vamos mostrar aqui. Vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é interessante. Olha só essa equação aqui. Todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe que nós, seres humanos, né, e animais também, alguns animais aí, né, respiram, tá? A gente respira oxigênio, a gente respira o oxigênio do ar, né? Aí o oxigênio entra no nosso organismo pelo sangue arterial, né? Vai lá no pulmão, faz a troca gasosa, vai lá para o sangue arterial, né? E vai lá aí depois que acontece que o oxigênio
no nosso corpo, ele queima os açúcares, é uma reação de combustão, né? Aí o sangue venoso transporta gás carbônico, né? Nós temos gás carbônico sendo transportado pelo nosso sangue, é claro, até o pulmão. Quando chega no pulmão, ocorre uma outra troca gasosa e o gás carbônico ele é expelido, a gente expele gás carbônico, né? Tá? Mas enquanto o gás carbônico está sendo transportado no sangue, e o sangue é o quê? O sangue é um meio aquoso, né? Nosso sangue é formado principalmente por água. A água é o solvente, né, do nosso sangue, ok? Tá? Tem uns por aí que tem muita cachaça, né? É brincadeira, né? Tá? Então, o nosso sangue é uma solução aquosa com vários solutos dissolvidos. Um dos solutos dissolvidos no sangue humano é o gás carbônico. Olha ele aqui, ó. Gás carbônico AQ. AQ significa solução aquosa. No nosso sangue acontece o seguinte equilíbrio. O gás carbônico, tá, que está sendo transportado pelo sangue, reage com a água do sangue, tá, sofre uma reação produzindo essa espécie química aqui, que é o H+, ele é chamado de hidrônio, é um cátion, tá? É um cátion chamado hidrônio, é o hidrogênio com carga positiva, dissolvido em água, e também produz, essa reação da esquerda para a direita, também produz uma espécie química chamada bicarbonato. É um ânion, né? Em solução aquosa no sangue. Olha lá, sinal negativo, ânion. O hidrônio é positivo, cátion. Quando acontece essa reação, CO2, água, produzindo hidrônio e bicarbonato, ao mesmo tempo, isso lá no sangue humano, o bicarbonato reage com o hidrônio, olha lá, reage com o hidrônio, produzindo, recuperando parte das moléculas de água e das moléculas gás carbônico aquoso. Então, vocês estão vendo que aqui na representação, aqui, ó, agora a gente tem duas setas. Nós temos a seta da esquerda para a direita e temos a seta da direita para a esquerda. O que essa seta dupla, de duplo sentido, mostra para a gente? Que esse é um sistema químico, é uma reação química reversível, ela reverte, tá? Então eu tenho AB produzindo CD e ao mesmo tempo eu tenho CD reagindo entre si, produzindo AB. Então, na verdade, aqui estão acontecendo simultaneamente duas reações e que nós vamos passar a chamar de sentido da esquerda para a direita é o sentido direto, tá? A gente pode também chamar de sentido 1. Nos livros também é muito comum chamar de sentido 1. E temos da direita para a esquerda o sentido 2, também chamado de sentido inverso, não é indireto, é inverso. Esquerda, AB, CD, sentido direto. CD, produzindo AB, sentido inverso, ou sentido 2. Sentido 1 direto, 2 inverso. Ok? Muito bem. Aqui outro exemplo interessante também, ó. Não sei se alguém aí talvez já tenha visitado alguma gruta, né? Assim, gruta calcária. Aqui o calcário, ó. Aqui o calcário. CaCO3, o carbonato de cálcio. Aqui na nossa região de Ouro Preto, nós não temos grutas calcárias. Acho que só uma lá em Argrives, né? Mas na região
de Sete Lagoas, de Lagoa Santa. Nós temos várias grutas calcárias, tá? A Gruta da Lapinha, a Gruta de Maquiné, a Gruta lá na entrada, no Trevo de Sete Lagoas, uma cidade muito bonita, por sinal, né? Muito boa. No Trevo de Sete Lagoas tem uma gruta que chama Rei do Mato. Ela é aberta à visitação. Se alguém tiver a oportunidade de um dia visitar uma gruta dessas calcárias, a Gruta Rei do Mato é lá no Trevo de Sete Lagoas, na BR-040, né? Indo para Brasília. Fica a 60 e poucos quilômetros de BH. A Gruta Rei do Mato é muito bonita. E lá acontece isso aqui, ó. Olha lá. O que a gente tem? Olha lá. O carbonato de cálcio sólido, que é o calcário, tá? Aqui na figura lá, calcário, tá? Ele é dissolvido por essas duas substâncias, pelo gás carbônico e pela água. Então, a água e o gás carbônico presente na atmosfera se combinam, aí o gás carbônico aquoso vai penetrar na rocha calcária, tá? E transformar essa rocha calcária em um cátion, olha lá o cátion, cálcio, e vai transformar esse carbonato em bicarbonato. A gente ficou embaixo aqui, ó. Na verdade, isso aqui tinha que estar do lado direito aqui, mas é porque daqui vem para cá, tá? Desculpa aí, mas esse HCO3 menos aqui, ó, é do lado direito lá, ficou embaixo aqui, tá? Então, esse é o processo de formação das estalagmites. E estalagmite é de baixo para cima. São aquelas, olha lá, tá? São aquelas formações das grutas, tá? De baixo para aquelas colunas calcárias. E também é responsável pela formação das estalactites, que são também formações calcárias de cima para baixo. Olha lá, aquelas que ficam penduradas no teto da gruta, né? Tá? E qual é a razão da formação tanto das estalactites e das estalagmites? É esse equilíbrio químico. São duas reações. Carbonato de cálcio reagindo com gás carbônico e água, dissolvendo o cálcio e produzindo um íon bicarbonato. O ânion. Quando o ânion bicarbonato reage com o cátion cálcio, reverte, olha lá, sentido inverso, e produz novamente o calcário. E isso vai gotejando lá do teto da gruta e vai formando as estalactites, e quando bate lá embaixo, vai formando as estalagmites, que são de calcário. Quando acontece da estalagmite encontrar com a estalactite, lá na gruta, isso demora anos, né, gente? Milhares de anos. Quando acontece da estalagmite encontrar com a estalactite, forma o que a gente chama, na espeleologia estudo das grutas, né? Acontece o que a gente chama de coluna. Bom, vamos para frente. Isso aí é indicador da umidade do ar. Essa apresentação, gente, essa apresentação eu vou colocar lá no bloco equilíbrio químico, tá, gente? Vou colocar lá no bloco equilíbrio químico. Então, depois vocês leem com mais calma. Bom, então, esses sistemas chamados de sistemas em equilíbrio químico, por que eles acontecem? Porque ocorrem as chamadas reações reversíveis. Nós já falamos agora há pouco, né? Então, uma reação química, como é que ela acontece mesmo? Olha lá. Como é que ela se processa? Os reagentes, as suas moléculas, se chocam e produzem novas substâncias chamadas produtos. Aí, em determinadas situações, esses produtos que vão ser formados também começam a se chocar uns com os outros. E nessas novas
colisões, as moléculas dos produtos reagem entre si, regenerando as moléculas dos reagentes. A regeneração não é 100% não, tá, gente? Não é 100%. Tá? Senão, se fosse a regeneração fosse 100%, a reação não aconteceria. Então, está aqui o exemplo, ó. Moléculas dos reagentes reagindo entre si, formando o complexo ativado, dando origem aos produtos. Olha lá. Essas novas moléculas dos produtos reagem entre si, formam o complexo ativado, recuperam as moléculas dos reagentes. Essa reação a gente chama de reação reversível. Então, pela ótica, pelo ponto de vista da cinética, as reações reversíveis acontecem em dois sentidos. Aquilo que eu já falei, reagentes para produtos, sentido 1, também chamado de direto. Produtos para reagentes, sentido 2, também chamado de sentido inverso. Olha lá. Ok? Aí, quando que acontece o equilíbrio químico? Quando a velocidade. O equilíbrio químico, ele tem uma característica singular, única. O equilíbrio químico acontece quando a velocidade 1 do sentido direto se iguala à velocidade 2 do sentido inverso. Então, quando essas duas reações simultâneas têm a mesma velocidade, a gente fala que aquele sistema químico atingiu o estado de equilíbrio. E tem um aspecto importante, tá? Qual é o aspecto importante? Quando o sistema está em equilíbrio, as reações 1 e 2, direta e inversa, não param nunca. O sistema continua, as reações continuam acontecendo, mas com uma característica própria. V1 igual a V2. Olha só esse gráfico aqui embaixo, ó. Olha só esse gráfico, ó. Opa, peraí. Olha esse gráfico aqui, ó. Na ordenada está a velocidade. É um gráfico de velocidade, tá? É um gráfico cinético, um diagrama cinético. E na abscissa está o tempo. Opa, peraí. A abscissa está o tempo. Essa curva decrescente mostra a velocidade 1 do sentido 1. Qual é a velocidade do sentido 1? A reagindo com B, produzindo C. Essa velocidade vai caindo com o tempo, vai diminuindo. Por quê? Porque A e B vão sendo consumidos, né? Esse gráfico aí a gente aprendeu lá na cinética. Aí vai caindo, olha lá. Começa no tempo zero, olha lá, tempo zero. A e B são máximos, aí a reação tem uma velocidade V1 máxima. Aí vai caindo, a B transformando em C. Pá. Ao mesmo tempo, olha lá. No início, aqui, ó, aqui a mãozinha aqui, ó. Aqui no início, tempo zero, não existia molécula C. Aí o que acontece? À medida que A e B vão produzindo C, as moléculas C começam a trombar umas com as outras. Começa a haver colisão de molécula C com molécula C. Aí elas começam a reagir ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo lá de cima, ó, ao mesmo tempo, ó. E vão dando origem a A e B. Então, esse sentido aqui em cima, essa curva, é o sentido 1, direto. Essa curva de baixo aqui é o sentido 2, inverso. Olha lá, ó. Sentido 1, sentido 2, tá? Aí, essa velocidade V1 vai diminuindo,
A velocidade V2 vai aumentando, chega num determinado momento, olha lá a minha mãozinha ali, ó, onde é que está? Chega num determinado momento que as duas velocidades, V1 e V2, se igualam. Quando V1 iguala V2, aí a gente diz que essa reação atinge o equilíbrio químico. Ou seja, a mesma velocidade que A e B produzem C, C regenera A e B. Então, no sistema em equilíbrio, vão coexistir as moléculas A, B e C. Esse exemplo aí, né? Tá? Então, naquele exemplo aí em cima, lá do sangue, vão coexistir. O nosso sangue possui, em equilíbrio, CO2, água, hidrônio, que é o H+, e vamos lá em cima de novo. Vamos lá em cima. Então, aqui, ó. No nosso sangue, como essas duas reações, esses dois sentidos, 1, 2, direto e inverso, ocorrem na mesma velocidade, 1, 2, no nosso sangue nós temos não só hidrônio e bicarbonato, mas também temos gás carbônico e água. O nosso sangue é um sistema em equilíbrio, contendo essas 4 espécies químicas. Elas coexistem, essas 4 aqui, tá? Porque a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Ana, olha lá, vamos seguir. Ah, de novo o gráfico aí, ó. Olha lá, de novo. De novo, olha lá. Gráfico das velocidades das reações, aí ficou ali, das reações direta e inversa na formação do equilíbrio. Olha lá o comentário aqui, ó. Olha esse comentário, ó. Olha lá. Com o passar do tempo, à medida que o tempo passa, as concentrações dos reagentes diminuem e as concentrações dos produtos aumentam. Tá? É aqui, ó. Nós estamos vendo isso aqui, ó. Na curva azul, as concentrações dos reagentes vão caindo, porque eles vão sendo consumidos. Já na reação inversa, as concentrações dos produtos vão aumentando. Então, a velocidade V2 vai aumentando. Olha lá, V2 vermelho aumenta. V1 azul diminui. Até que, quando chega nesse ponto aqui, olha lá, ó, até que, nesse ponto aqui, ó, que eu estou com a mãozinha aqui, ó, aí, ó, as velocidades 1 e 2 se igualam. Quando V1 se iguala a V2, a gente diz que o equilíbrio foi o quê? Atingido. E o importante é aqui, ó, que um conceito importante, ó, no equilíbrio, nós vamos ter moléculas de reagentes coexistindo com moléculas dos produtos. E as concentrações dessas moléculas, dessas substâncias, reagentes e produtos, no equilíbrio, são constantes. Por isso que a palavra é chamada de equilíbrio, né? Tá? Isso significa o quê? Que a reação nunca é 100%. Olha aqui embaixo esse comentário legal aqui, ó, na caixinha vermelha aqui, ó. Aqui, ó. O fato de eu ter reações, sentidos 1 e 2 reagindo na mesma velocidade, o fato da gente ter no mesmo sistema moléculas dos reagentes, moléculas dos produtos, tá? Significa essa coexistência de reagentes e produtos no sistema reversível, depois que atinge o equilíbrio, claro, né? Significa que o rendimento da reação nunca vai ser 100%, tá? Nunca vai ser 100%.
Nunca vai ser 100%. Gente, só um minutinho. Então, entenderam? Tá? Isso quando as velocidades são iguais. Muito bem. Vamos passar agora para o equacionamento do equilíbrio químico. Isso agora é importante. Então, a gente vai voltar lá na cinética química. Vamos voltar lá na cinética química para a gente equacionar o equilíbrio químico. Vamos voltar lá naquela lei de Gutenberg, aquela chamada lei de Gutenberg-Weiss, tá? Lá na lei de Gutenberg-Weiss, nós aprendemos lá na cinética química que a velocidade de uma reação química, aqui, ó, ela é igual a uma constante K, que multiplica a concentração do reagente A, elevado a uma potência lá do balanceamento, lembra lá do coeficiente do balanceamento, multiplicando a concentração do reagente B, tá? Elevado a uma potência, um expoente lá do balanceamento, olha lá o B minúsculo. Então, no sentido 1, qual que é o sentido 1? Esquerda para direita? AB produzindo CD. A expressão da velocidade é essa que está aqui, ó. V1 igual K1, que multiplica concentração mol por litro de A, elevado a A, vezes concentração mol por litro de B, elevado a B. Beleza? Agora, como essas concentrações A e B diminuem com o tempo, A e B, aqui entre colchetes, vão diminuindo com o tempo. A pequeno, B pequeno são valores fixos, K1 é uma constante, nós vamos ver como é que calcula isso aí. Significa que V1, se A e B diminuem com o tempo, V1 também diminui com o tempo. Nós já acabamos de falar isso lá no gráfico. Já a velocidade inversa da reação inversa será V2, olha lá, da direita para a esquerda agora, direita para a esquerda. V2 é o quê? Uma constante K2. Essa constante não é igual à constante K1. Por quê? Porque são reações diferentes. Qual é a reação 1? AB produzindo CD. Qual é a reação 2? Inversa. CD produzindo AB. Então, o valor da constante aqui, ó, é diferente. O valor numérico da constante é diferente. Então, qual que é a expressão da velocidade V2? Direita para a esquerda. É K2C que multiplica D elevado aos coeficientes do balanceamento CD. Esses números pequenos aqui, o CD, olha lá, C pequeno, D pequeno, são inteiros, tá? E, à medida que o sistema vai se processando, a concentração de C e D aumenta com o tempo. Se C e D aumenta com o tempo, a velocidade V2 também aumenta com o tempo, né? Olha lá no gráfico, ó. De novo, lá no gráfico, ó. Olha lá. V1 diminui com o tempo, V2 aumenta com o tempo. Até que chega um momento em que V1 iguala a V2. Esse momento é o equilíbrio químico. Aí, ó, que bacana, ó. Aí, ó. Aí não é nem se, é quando as velocidades 1 e 2 se igualam ao atingir o equilíbrio, tá? A gente diz que o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Fui até redundante aqui, né? Então, V1 igual a V2. V1 igual a V2. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa expressão e igualar com essa de baixo aqui. Olha lá. Quanto que vale V1? Qual que é a expressão de V1? É essa. Qual que é a expressão de V2? É essa. Então, nós vamos igualar. Nós vamos igualar V1 e
V2. Ok? E então, nós vamos estabelecer um parâmetro, tá, gente? Um parâmetro numérico, nós vamos estabelecer um parâmetro numérico chamado constante de equilíbrio. Por que a gente vai usar essa palavra constante? Porque no equilíbrio químico, as concentrações das substâncias A, B, C, D são constantes. E por que essas concentrações A, B, C, D são constantes? Porque o sistema está em equilíbrio. Porque as velocidades 1 e 2 são iguais. Então, o que a gente faz? Olha aqui. Nós vamos colocar K1 sobre K2, K1 sobre K2, olha lá, K1 sobre K2. Então, aqui eu jogo o K2 aqui para baixo, ó. Eu passo ele para o lado esquerdo, ó, o K2 aqui, ó. Dividindo do lado esquerdo e passo A e B dividindo para o lado direito. K2 desce como denominador, A e B, produto, né? A, B, desce para o lado direito como denominador. Então, como é que fica a expressão? Aqui, ó. K1 sobre K2 é igual a concentração de C vezes concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. K1 é uma constante. K2 é uma outra constante. Quando a gente divide uma constante pela outra, a gente obtém aqui, ó, dentro do retângulo vermelho aqui, ó. Volta aqui. Se eu tenho uma constante dividida pela outra, esse resultado vai ser um outro valor constante. 10 dividido por 5. Aqui, ó. 10 dividido por 5. Vai dar quanto? 2. 2. Então, o valor 2 é constante, tá? Então, o que nós vamos trabalhar não vai ser com o valor de K1 e nem com o valor de K2, não. Nós vamos trabalhar com essa divisão K1 e K2 que nós vamos passar a chamar de K índice C. O que é o Kc? É a constante, olha lá, aqui embaixo, ó. Constante de equilíbrio em função das concentrações molares, em função das concentrações mol por litro, tá? E como que essa expressão tem que ser? Obrigatoriamente no numerador. No numerador, a gente vai colocar as concentrações dos produtos C e D, dividir aqui é produto, é multiplicação, tá? Pela multiplicação das concentrações dos reagentes. Então, a grosso modo, qual que é a expressão matemática da constante de equilíbrio? A expressão matemática da constante de equilíbrio é produtos sobre reagentes. E nunca o inverso, nunca reagentes sobre produtos. Sempre produtos sobre reagentes. Ok? Você vai perguntar, mas por que isso? Porque quanto maior o valor numérico de K, maior vai ser a produção de C e D. Maior vai ser o valor desse numerador aqui. Quanto maior o valor de K, maior vai ser o rendimento da reação. Tá? Não vai chegar a 100%. Mas quanto maior esse numerador CD, maior vai ser o valor numérico de K. Então, a tendência desse valor numérico aqui de K é, quando o rendimento da reação é bom, é ser um valor alto. Agora, se o valor de K for um valor muito pequeno, 0,1, 0,001,
significa que o denominador, o valor numérico no equilíbrio, tá? Nós estamos falando de equilíbrio. Significa que o valor numérico do denominador é muito maior do que o numerador. Significa que o rendimento da reação é ruim, é um baixo rendimento, que os produtos foram pouco formados, ou significa que os reagentes foram pouco transformados em produtos. Isso quando o valor numérico de K é baixo, 0,1, 10 a menos 5, 10 a menos 3, significa que esse denominador é muito maior do que o numerador no equilíbrio. Significa que o rendimento da reação é ruim. Nós vamos fazer exercícios, tá? Como eu já disse, na nossa próxima aula, a aula do dia 6, né, de julho, nós vamos fazer bastante exercícios sobre essa constante de equilíbrio. Eu estou preparando uma lista de exercícios. Ali, ó. Como é que eu escrevo a constante, a expressão da constante para uma dada reação? Olha esse exemplo que bacana aqui, ó. Olha esse exemplo que bacana. Olha esse exemplo. Esse exemplo é a síntese da amônia. Síntese da amônia. N2 reagindo 1 mol de nitrogênio, reagindo com 3 mol de hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Tá? Como é que fica a expressão da constante? No equilíbrio, concentração da amônia no equilíbrio, elevado ao quadrado. Que quadrado é esse aqui? Olha lá ele aqui no balanceamento, ó. Olha ele aqui, ó. É o coeficiente do balanceamento, número inteiro. E o menor possível. Nós não podemos usar aqui, ó, 10, 30, 20, não. 2, 6, 4, não. Tem que ser números inteiros e os menores possíveis. Então, produto no numerador e no denominador da constante. Concentração mol por litro do nitrogênio elevada a 1, aqui tem um 1 aqui que não está escrito, né? Elevada a 1, expoente 1, vezes, não é mais, tá? Não é mais, é vezes, multiplicado pela concentração mol por litro do hidrogênio elevada ao cubo. Mas por que o cubo? Olha lá o balanceamento, ó. Opa, a ele aqui, ó, como diz o mineiro. A ele aí, né? A única hora que o mineiro não fala trem, vocês sabem qual que é? É quando ele chega na estação ferroviária, o trem está chegando, ele fala assim, ele aí. É isso aí, né? Lá, ele aí, o 3, ó, o 3 aqui. Ok? Tá? Nós também podemos expressar a constante, tá? Quando a reação é entre gases, nós também podemos expressar a constante em função das pressões parciais dos gases. Pode, claro. Tá? Por quê? Lembra lá da equação de Clapeyron, lá do capítulo Gases? A pressão, olha ela aqui que bonitinho, ó. Lembra? PV igual a nRT? Opa, esse T está errado aqui. Nossa Senhora. Esse T não é aqui, esse T é aqui em cima. Está errado esse T aqui. Eu pedi uma pessoa, eu peguei isso aqui de um outro arquivo, esse T está errado aqui. Esse T é aqui em cima, ó, aqui em cima, tá? Bom, mas olha aqui, ó, a pressão é proporcional ao número de mol pelo volume, mol por litro. Então, a pressão é diretamente proporcional a NV, mol por litro, tá? NV. N sobre V é mol por litro. Olha lá, N é mol,
V é volume em litros. Então, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Isso significa que, ao invés de colocar na expressão da constante, ao invés de colocar a concentração mol por litro, a gente pode colocar a pressão. Eu vou corrigir isso aqui, tá? Esse T aqui é aqui em cima, ó, nRT. Muito bem. Lá da amônia. Aquela equação, tá? Ao invés de ser em função das concentrações, ela pode ser também em função das pressões. Para terminar a aula, vamos terminar, já está terminando, porque a aula de exercícios é a próxima aula do dia 6, né? Vamos pegar só um exemplo aqui, ó. Só esse exemplo. Nós temos aqui, ó, o pentacloreto, essa substância aqui é chamada de pentacloreto. Pentacloreto. O pentacloreto se decompõe em tricloreto, olha lá o tricloreto, tá? De fósforo. E também produz gás cloro, Cl2. Essa reação, ela é uma reação gasosa, e ela atinge o equilíbrio, tá? Ela atinge o equilíbrio. Ocorre a reação 1 de decomposição e a reação 2 de síntese, tá? Quando essas duas reações atingem o equilíbrio, a gente pode calcular uma constante para ele. Vamos calcular? O que essa tabelinha está mostrando aqui? Vamos ler aqui primeiro. Vamos ler. No início, foram colocados 3 mol por litro de pentacloreto, de PCl5. Aí, isso é feito a uma determinada temperatura, tá, gente? O calor é responsável por essa decomposição. Mas, no caso aqui, não vai interferir no cálculo, não. Aí são colocados 3 mol por litro de PCl5, de pentacloreto, de fósforo. Aí o PCl5 começa a decompor. Vai decompondo, tá? Ao ser alcançado, agora, veja aqui, ó. Ao ser alcançado, ao ser alcançado o equilíbrio, verifica-se que restou meio mol do reagente PCl5 não consumido, não transformado. Então, o que acontece? Vamos lá para a tabela? No início eram 3 mol por litro, aí ele foi sendo consumido, sobrou meio mol por litro. Qual a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que se tinha 3, restou meio, é porque gastou 2,5. Então, 2,5 mol de PCl5 foram totalmente consumidos. Aí, como é que eu calculo as quantidades de PCl3 e de, aqui é Cl2, aqui não é PCl2, não, aqui é Cl2, Tem esse P aqui, não, gente. Nossa, eu peguei esse arquivo de uma outra pessoa e não fiz a checagem. Eu tô usando aqui a lei de Lavoisier. Nada se cria, tudo se copia, né? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e não fiz uma revisão do texto, tá, gente? Isso aí não é PCL. E a pessoa lá também não errou, não. Isso aí está aí, não foi feita a devida correção.
Então, aqui não é PCl2, aqui é Cl2. Voltando, 3 no início, sobrou meio, gastou 2,5. 2,5 foram completamente transformados dessa substância aqui. Como é que eu calculo a quantidade produzida de PCl3 e de Cl2? Eu vou lá no balanceamento, 1 e 1. Aí eu venho nessa linha aqui, ó. Se eu gastei 2,5, eu vou produzir 2,5 e vou produzir 2,5. Então, quais são as quantidades no equilíbrio? Quais são as quantidades do equilíbrio? Meio, 2,5, 2,5. Aí eu venho aqui na expressão da constante. Como é que é a expressão da constante? Produtos sobre reagente. Aqui também está errado, tá? Também não tem esse P aqui, não. Tem não. Está errado. Não tem esse P aí. Olha lá. É cloro, Cl2. Aí como é que fica? Fica produtos PCl3 elevado a 1 lá do balanceamento, vezes Cl2 elevado a 1 lá do balanceamento, sobre reagente. Qual reagente? No equilíbrio. Os valores que vão entrar aqui na expressão da constante são os valores dessa última linha aqui. Meio, 2,5, 2,5. Então vai ficar 2,5 vezes 2,5 sobre meio. Produtos, quantidades dos produtos, concentrações dos produtos, sobre concentração do reagente. Tudo elevado ao expoente 1. Por que expoente 1? Por um motivo muito simples. O balanceamento lá é 1, 1 e 1. Ok? Então, fazendo essa conta, 2,5 vezes 2,5 sobre meio, qual que é o valor da constante? 12,5. É um valor numérico relativamente alto. Vocês podem ver que aqui, ó, de cada 3 mol por litro colocados no início, cada 3 mol por litro colocado no início, 2,5 desaparecem completamente, são completamente transformados, restando no equilíbrio meio. Inclusive, dá até para calcular o rendimento dessa reação. O primeiro exercício que eu vou fazer lá para a aula do dia 6, nós vamos retornar a essa reação química aqui, o primeiro exercício, e vamos calcular o rendimento dessa reação. Aqui dá até para calcular, gente, ó, é meio em relação a 3, quanto que reagiu realmente? Quanto que realmente foi consumido? 2,5. Então, o rendimento é calculado assim, 2,5 dividido pelo inicial 3 vezes 100. 2,5 dividido por 3 vezes 100 vai dar uma certa porcentagem, né? Tá? Nós vamos fazer esse exercício do rendimento na próxima aula, na aula do dia 6. Ok, gente? E depois, na aula do dia 13, a gente vai tratar desses outros assuntos aqui. Tá? Esses assuntos que começam aqui, ó, reações heterogêneas, deslocamento de equilíbrio, eu não vou cobrar de vocês no questionário do dia 7. Isso não vai entrar no questionário do dia 7. Tá? Porque isso aqui só vai ser abordado no dia 13. A abordagem vai ser
muito depois da abertura do questionário. Ok, gente? Esse assunto aqui, ó, deslocamento de equilíbrio, e daqui para frente, né, daqui para baixo, tudo isso nós vamos falar, mas não vai fazer parte da nossa avaliação. Não vai fazer parte E também não. Reações heterogêneas também não. Tá? Nós só vamos trabalhar com reações homogêneas. Gases ou soluções aquosas, só. Então, repetindo, reforçando, próxima aula, dia 6 de julho, aula de exercícios. Tá? Então, lá no cronograma tem que inverter lá. Ok, gente? Então, um abraço para vocês. Vou retornar a minha imagem. Tranquilo? Vocês, caso tenham alguma dúvida, mandem para mim mensagem no chat lá do Moodle, tá? Que eu respondo na medida do possível. E também, reforçando, a aula do dia 6, essa aula de hoje, ela foi gravada porque estarei num local com difícil acesso à internet. Às vezes nem tem, ok? Muito obrigado. Vou parar a gravação.